VTuber é uma coisa infantil. Você talvez já tenha ouvido alguém falando sobre isso, talvez até mesmo algum amigo próximo já tenha virado pra você e falado que essa parada de VTuber é uma coisa extremamente infantil, ou até mesmo no Twitter e no YouTube você já deve ter acompanhado algumas pessoas falando esse tipo de coisa. Mas por que isso acontece tanto? Os VTubers, especificamente os brasileiros, sempre acabam carregando essa marca de conteúdo infantil. Mas isso é culpa de alguém específico? É algum VTuber que acabou causando essa impressão pras pessoas? Na real, eu vou adiantar pra vocês que a culpa disso tudo tá na comunidade VTuber brasileira. Começando do ponto mais superficial da coisa, que é as pessoas julgarem que o conteúdo VTuber acaba sendo uma coisa infantil, porque querendo ou não, somos personagens de anime 2D/3D falando numa tela e querendo entreter as pessoas, seja em live ou até mesmo em vídeo do YouTube. Então é normal que quando você olhe pra isso em primeira instância, você pense, ok, isso aqui é um conteúdo pra criança. Afinal de contas, quando a criança quer se entreter com algum tipo de conteúdo, ela vai procurar justamente por desenho. E querendo ou não, VTubers não são nada mais do que desenhos na sua tela. Então justamente por isso, essa primeira impressão de conteúdo infantil acaba ficando. E vale lembrar que isso não é uma coisa especificamente só da comunidade VTuber. Afinal de contas, até um tempo atrás, anime era considerado uma coisa para criança. Hoje em dia já tá ficando uma coisa um pouco mais comum, um pouco mais normal, mas há um tempo atrás a gente considerava anime como desenho e também como coisa infantil. Justamente porque a gente assistia isso aonde? Na TV Globinho. TV Globinho passava o quê? Desenho. Desenho é coisa de criança. Então é uma coisa normal, é uma assimilação normal. Isso é só o básico da coisa. Agora a gente vai passar para a próxima camada falando um pouquinho sobre os VTubers especificamente. Não falando sobre alguém específico, mas falando sobre o conceito de VTuber. A maioria das vezes você sempre vai ver algum VTuber que tem alguma lore mirabolante por trás, então tem uma historinha. Então agora você imagina uma pessoa que não tá inserida nessa comunidade, vê um personagemzinho de desenho que tem uma história por trás, meu Deus, totalmente mirabolante, a pessoa vai olhar pra isso e pensar, ok, isso aqui realmente foi feito pra criança. E eu não tô dizendo que isso é errado, você não tem que não ter uma lore pra você não ser infantil, isso não tem nada a ver, porque o real motivo disso tudo, de eu estar fazendo esse vídeo, é um buraco que tá muito mais embaixo. Eu não quero falar sobre essas coisas superficiais. Agora vamos pro ponto que era o que eu queria chegar esse tempo todo, que é a comunidade VTuber. Talvez você que já esteja inserido na comunidade VTuber há algum tempinho, ou você que talvez não se importe tanto com essas coisas, já reparou a quantidade de treta, a quantidade de polêmica que acontece na comunidade VTuber? Hoje em dia que o Twitter caiu, eu acredito que isso não esteja acontecendo com tanta frequência, mas querendo ou não, cara, eu que acompanhava a comunidade VTuber, todo santo dia eu abri o meu Twitter e tinha alguma treta diferente. Seja entre VTuber e artista, seja entre artista e artista, seja entre VTuber e VTuber, todo santo dia tinha alguma treta e alguma intriga, alguma pirraça diferente acontecendo naquele Twitter. E aí que tá o ponto que eu queria chegar. Esse conceito de ser VTuber, ele tá crescendo bastante no Brasil de um tempo pra cá. Ele já era bem grande lá na gringa, mas no Brasil foi uma coisa que foi caminhando ali, entendeu? Foi engateando. E hoje em dia tá crescendo muito e muito mais. Só que aí que tá o problema. Quanto mais uma comunidade cresce, mais problemas essa comunidade pode acabar gerando. E justamente por hoje em dia tá ficando tão fácil o acesso a você ser um VTuber, você pode, por exemplo, ser igual eu aqui, que sou um PNGzinho de um elfo, ou se você for uma pessoa com um pouco mais de dinheiro, você pode fazer o model, ou às vezes você pode até streamar, fazer suas coisas com o model totalmente gratuito. Existem vários por aí. E aproveitando que eu tô falando de model, eu queria agradecer a minha querida artista que fez esse PNG maravilhoso, a Kaú. Os créditos dela estão aí na descrição, então encomendem artes com ela. Mas, continuando. Beleza, orelhudo, mas onde é que você quer chegar com tudo isso daí que você falou pra gente? O meu ponto nisso tudo é o seguinte. Hoje em dia tá tão fácil, tão simples, tão rápido você se tornar um VTuber de alguma maneira, que tem muita gente entrando nesse meio. Só que algumas dessas pessoas acabam não tendo algumas noções básicas sobre criar conteúdo. E eu não tô falando sobre qualidade do conteúdo que a pessoa cria, nem nada do tipo. Eu tô falando sobre noção de lidar com pessoas. A internet é uma terra sem lei, entre algumas aspas, né? A gente até tem algumas leis por aqui, mas nem sempre elas acabam se aplicando. Mas a real é que a internet é uma terra sem lei. E não é todo mundo que tá psicologicamente preparado para lidar com comentários, para lidar com pessoas no geral. Justamente por isso, tantas tretas acabam ocorrendo dentro dessa comunidade VTuber. Seja porque fulano deu em cima de namorado de ciclano, seja porque fulano não pagou artista, seja porque artista roubou arte de artista, seja porque VTuber odeia VTuber, seja porque algum VTuber é muito ruim por debaixo dos panos. E olha, eu vou adiantar pra vocês, viu, mano? Tem muitos aí que são horríveis por debaixo dos panos e vocês nem imaginam. Então, justamente por conta de ter tantas pessoas, entre aspas, despreparadas, que acaba acontecendo toda essa desavença, essas brigas na comunidade VTuber, que
pra quem tá de fora, e muitas vezes quando alguma treta acaba furando a bolha, a pessoa vê isso e fala, meu Deus, que coisa infantil, são personagens de desenho brigando entre si, tá entendendo? Isso acaba dando uma imagem completamente ruim sobre a comunidade VTuber. Até quem tá dentro da comunidade tem uma visão ruim da própria comunidade. Eu acredito que eu sou uma dessas pessoas, porque o tanto de treta que eu vi no Twitter em tão pouco tempo depois que eu entrei na comunidade, é uma coisa surreal, é uma coisa tipo assim, você olha aquilo e você fica dando risada, você não consegue acreditar que aquilo tá acontecendo. Eu acredito que algumas pessoas precisam começar a tratar a carreira de VTuber delas com talvez um pouco mais de seriedade. E por que que eu digo isso? Eu não tô querendo cagar regra de forma alguma. Você faz o que você quiser, da forma que você quiser, do jeito que você achar melhor. Eu digo isso porque, cara, se você é uma pessoa que quer ser um VTuber e você pretende seguir como carreira de VTuber, você tem que entender uma coisa. Tudo que você faz, toda treta que você se envolve, qualquer polêmica que você se envolver, é uma mancha na sua carreira. E ninguém quer assistir uma pessoa que tem uma carreira completamente manchada por treta. Exceto, é claro, pessoas que se interessam por esse tipo de coisa. O que na minha cabeça não são tantas pessoas assim. Então, quanto mais treta você se envolver, quanto mais polêmica você acabar se envolvendo, mais e mais a sua imagem vai ficando manchada. Principalmente se você é uma pessoa que quer fazer collabs no futuro. Você provavelmente não vai acabar encontrando ninguém pra fazer collab se a sua imagem estiver completamente manchada. Então, acho que as pessoas que querem seguir essa carreira de VTuber, seja você VTuber que tá começando agora, ou até mesmo alguns VTubers grandes que já estão aí há algum tempo, que eu vejo fazendo esse tipo de coisa, e eu olho e falo, mano, por quê? Sabe? Tanto você pequeno quanto você grande, vixe, mano, esse papo não ficou muito legal, né? Mas tanto você VTuber grande quanto VTuber pequeno, você tem que começar a tratar a sua carreira com um pouco mais de seriedade. Trate isso como se fosse uma carreira de um ídolo musical normal, por exemplo. Imagina se toda semana a gente visse, sei lá, a Anitta se metendo em algum tipo de polêmica, algum tipo de treta. Imagina se toda semana a gente visse, sei lá, mano, qualquer famoso, de qualquer ramo que seja, se metendo em treta, se metendo em polêmica. A imagem dessa pessoa ficaria manchada. Consequentemente, essa pessoa seria mal vista pelos olhos do público. E deixa eu te contar um segredo. Se você quer ter uma, entre aspas, carreira de VTuber, se você não tiver público, isso não vai acontecer. Logo, o seu trabalho é justamente não ser um pau no cu. Seja uma pessoa normal. Por que que você vai ser um filho da puta? Você pode ser um filho da puta na vida real? Você pode ser um filho da puta na vida real. Seja filho da puta. Você é você, entendeu? Mas se o seu intuito nessa internet, como VTuber, é criar conteúdo e talvez ter uma carreira com isso, não seja filho da puta. Seja uma boa pessoa. Sei que talvez pra você possa ser um pouco difícil fazer isso, mas seja uma boa pessoa. Porque se você for só se enfiar em treta, você vai ter uma carreira completamente suja e você vai estar pra sempre sozinho, muito provavelmente. Então essas coisas que eu citei pra vocês e também diversas outras coisas são que acabam manchando a imagem da comunidade VTuber e fazendo com que as pessoas tenham essa vibe de que VTuber é uma coisa infantil. Esse vídeo eu fiz só pra conversar um pouco com vocês e expor um pouco da minha opinião de uma coisa que eu vejo que acontece demais no mundo VTuber há muito tempo. E se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você não concorda também, tá tudo bem, você não é obrigado a concordar comigo. Mas, do meu ponto de vista, o que faz com que a comunidade VTuber seja vista como infantil é justamente isso daí. São algumas pessoas e a forma com que elas agem, todas essas tretas que acontecem uma atrás da outra, que geralmente sempre que é treta, fura a bolha. Então, realmente é uma coisa muito difícil. Tem muita gente lutando pra arrumar e consertar e limpar a imagem dos VTubers, mas ao mesmo tempo parece que a comunidade não tá se importando muito com isso, não tá se importando nem com as próprias carreiras e não tem muito o que a gente possa fazer. Então o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado, se você assistiu até aqui. E se você gostou, considere se inscrever aqui no canal desse VTuber Elfo que vos fala. Deixa também algum comentário, algum like aí, pra você ajudar no algoritmo do YouTube, ajudar no engajamento e me deixar muito feliz, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, fique bem, até o próximo vídeo e fui!